Moin Moin zusammen, eu sou o Paulo e esse daqui é o canal Alemanha Me Ensinou. E como no último vídeo eu trouxe os 15 choques culturais que eu ainda não consegui superar nesses mais de 5 anos de vida aqui na Alemanha, nesse vídeo aqui eu queria trazer o que talvez seja o maior aprendizado que eu já tive na Alemanha até hoje. E claro, é importante destacar que tudo que eu vou falar aqui é baseado na minha experiência pessoal e com certeza vão haver outras experiências aí afora. Mas afinal de contas, com 90% dos meus vizinhos aqui sendo acima de 65, 70 anos, a minha família aqui sendo a única de imigrantes fora da União Europeia e a grande maioria das pessoas, na verdade, sendo alemães, fica a pergunta, eu sofro preconceito? Fica aí até o final do vídeo que eu acho que você vai se surpreender. Agora, antes da gente falar aqui dos meus vizinhos na Alemanha, eu queria falar sobre os meus vizinhos no Brasil para a gente poder fazer um comparativo. Quando eu me casei em setembro de 2018 e finalmente saí da casa dos meus pais, eu me mudei para um prédio novo que tinha mais de 25 andares lá em Salvador, cerca de talvez 12 apartamentos por andar, era gente pra caramba. Durante os 3 meses que eu morei nesse prédio, eu não bati papo com ninguém quando eu encontrei gente na academia, nem quando eu encontrei gente na garagem, muito menos no elevador e nem mesmo no hall ali, quando você encontra o seu vizinho do mesmo andar assim, nunca se passou ali do bom dia, respeitoso e apenas isso. Quando eu cheguei na Alemanha, daí eu fui morar no centro de Hannover, um prédio com 5 andares e 3 apartamentos por andar, então eu tinha ali 14 vizinhos, 15 pessoas morando ali, ou 15 famílias contando com o meu apartamento. E assim, a média de idade das pessoas ali era cerca de 20, 30 anos, então potenciais amigos ali, pelo menos era o que eu acreditava. Logo na primeira semana eu me deparei com um vizinho na escada, falei bom dia, a pessoa respondeu bom dia, foi só aquilo, e eu cheguei em casa falando pra Amanda, nossa, o povo aqui é muito frio mesmo, né? Eu falei bom dia pro cara, o cara só me respondeu bom dia. E é engraçado porque até aqui é a mesma coisa que acontecia no Brasil, mas na minha cabeça, de alguma forma, aquilo fazia total sentido de que eu poderia classificar os alemães como pessoas frias porque o cara só me respondeu bom dia. Eu aqui, pra ser sincero, não sei se foi a solidão de chegar na Alemanha, não ter amigos ali e daí já querer logo fazer amigos, ou se de repente foi a minha vontade logo de classificar os alemães aí nessa caixinha que a gente coloca eles de pessoas frias, distantes, eu não sei. Se você for psicólogo, deixa a sua análise aí nos comentários. Também aproveita, se inscreve no canal e aperta o like para que outras pessoas que gostam desse tema, vida na Alemanha, consigam encontrar esse vídeo aqui de forma mais fácil. 2 semanas depois da nossa mudança para esse apartamento, então, era a Páscoa, e a Amanda teve a ideia da gente distribuir aqueles ovinhos da Kinder em cada caixa de correio para os vizinhos com uma mensagem ali de Feliz Páscoa. A intenção era a gente tentar se familiarizar com as pessoas, tentar até fazer amigos. E daí você pensa, né, pô, super legal da nossa parte. Ou seria isso legal demais da nossa parte? Será que não foi um exagero? Como eu falei, no Brasil a gente mal falava, eu só falava bom dia para as pessoas, quanto mais distribuir presentinho. Quando a gente chegou lá no prédio, a gente não fez questão de falar com ninguém, não fomos de porta em porta falar com as pessoas. Por que que a gente foi fazer isso aqui na Alemanha, um lugar com isso, com as pessoas que têm fama de serem mais frias, mais distantes? A resposta para essa pergunta eu não sei. O que eu sei é que apenas uma vizinha respondeu a nossa cartinha, assim, então de 14 apartamentos, uma pessoa respondeu. E daí mais uma vez a gente colocou os alemães naquela caixinha de pessoas frias, distantes, e não apenas isso, a gente também colocou na caixinha de mal educados, né, já que nem responderam nossa mensagem ali de Feliz Páscoa. Depois de 14 meses dessa convivência fria ali, de apenas bom dia pra cá, bom dia pra lá, a gente se mudou daí para uma casa dentro de um bairro onde a média ali de idade, acho que é no mínimo 65 anos, ou na verdade a média se tornou 65 anos quando eu e a Amanda chegamos no bairro, é realmente um bairro assim com pessoas mais idosas. E aqui também é importante destacar, caso você não saiba, que se o alemão tem fama de ser frio e distante, os velhinhos alemães não têm apenas essa fama, como também tem a fama de ser grosseiros, bastante rude, de que gritam com as pessoas na rua se estiver fazendo uma coisa errada, assim, infelizmente a fama dos idosos alemães não é muito boa. E dentro dessa fama eu já ouvi ainda pessoas falando assim, justificando, né, o motivo dos idosos serem assim, falando, eles são rancorosos porque viveram o período pós-guerra aqui na Alemanha, então eles querem sim maltratar as pessoas e principalmente os imigrantes. Você ouve muitas dessas coisas assim, e isso vai tudo entrando na sua cabeça, né? E o engraçado também que eu penso aqui é porque essa fama ruim é a que espalha mais fácil. É muito mais interessante você falar para as pessoas que o alemão é um povo frio e que levou um grito de um idoso
no meio da rua, é até uma história engraçada para você compartilhar. E daí, em meio a toda essa informação que a gente tinha, dos idosos terem toda essa fama, a gente achou que a oportunidade de comprar a casa aqui era boa e não queríamos perder, então compramos a casa aqui e fizemos a nossa mudança. A nossa primeira semana aqui na casa, a gente tirou férias do trabalho, eu e a Amanda, justamente para a gente poder trazer todas as coisas do apartamento. E daí no domingo, quando a gente não tinha nada para fazer, como eu falei no vídeo dos 500 choques culturais que eu ainda não superei aqui na Alemanha, domingo tudo fechado, a Amanda veio com a ideia da gente fazer brigadeiros e sair distribuindo nas casas do bairro para a gente poder se apresentar para as pessoas. E daí eu falei assim, como assim? Você não lembra a nossa experiência lá que a gente teve no apartamento? Não foi uma coisa boa. Para que a gente vai fazer isso? E graças a Deus a Amanda é uma pessoa muito sábia e insistente, e daí acabou que a gente sim, ela fez o brigadeiro e a gente foi junto distribuir esse brigadeiro para a vizinhança. A primeira casa que a gente foi é uma casa que fica aqui na frente da nossa, e a gente tocou lá na campainha e veio um senhor com uma aparência assim de mais de 70 anos abrir a porta, e daí eu comecei a falar nos apresentando, né? Oi, nós somos o Paulo, a Amanda, a gente se mudou aqui para essa casa agora, e a gente trouxe aqui um brigadeiro, um docinho do Brasil, que é da onde a gente veio. E é engraçado lembrar disso porque eu lembro que assim, eu tava totalmente sem emoção falando pro cara, porque justamente eu não queria estar naquela situação, porque na minha cabeça o cara ia falar assim, não quero o seu docinho, vai, tipo, não talvez nesse tom de grosseria, mas eu achei que ele não ia querer o docinho, ou que ele simplesmente ia falar assim, tá, que bom que você tá aqui no bairro, vai desvalorizar a minha propriedade aqui, sabe? Eu pensei várias coisas ruins que ele pudesse estar pensando ali, então eu realmente não tava com nenhuma emoção. Quando eu terminei de falar, pra minha surpresa, o cara abriu um sorriso, gritou lá pra dentro assim, Renate! Pra esposa dele, né? Vem aqui pra porta! E daí chamou a gente para entrar dentro da casa dele, a esposa dele veio, ele apresentou ele junto com a esposa, falaram que já moravam aqui no bairro há não sei quantos anos, falaram que se precisasse de qualquer coisa estavam à disposição e nos deram as boas-vindas aqui ao bairro. Eu fiquei daquele jeito, né? A gente saiu daí da casa deles, eu fiquei assim sem entender nada, a Amanda sorrindo, já indo para a próxima casa, e eu assim, meu Deus, isso não foi normal, isso não foi normal. A gente entrou daí na próxima, batemos daí na próxima casa, veio de novo um senhor também com essa aparência de mais de 70 anos, e daí eu fiz de novo a nossa apresentação ali, né? Paulo, Amanda, moramos aqui agora, docinho do Brasil, da onde viemos. Esse senhor também nos convidou para entrar na casa dele, depois a gente descobriu que ele é um rapaz, ou um senhor viúvo, então ele mora aqui sozinho, ele é bastante carente na nossa visão aqui, mas é uma pessoa super nota 10, chamou a gente para entrar na casa dele, enquanto a gente se apresentava ali, ele continuava se apresentando, ele foi mostrar daí pra gente esculturas e pinturas que ele mesmo fez, ou que ele estava trabalhando, inclusive ali na época, assim, todo orgulhoso, mostrando e tal, e quando ele percebeu que eu estava traduzindo pra Amanda o que ele estava falando, ele virou assim pra ela e falou, inglês, você fala? A Amanda falou, falo. Aí ele simplesmente mudou pro inglês e começou a falar inglês com a gente. E, como eu falei também, né, tem muita gente no outro vídeo, tem muita gente aqui que não fala inglês, principalmente os idosos, não é de costume você conseguir falar inglês com um idoso aqui. E esse cara simplesmente começou a falar inglês, falou que trabalhou daí numa multinacional e que ele era parte da RH, assim, todo simpático. E pra mim aquilo lá foi, de novo, assim, isso está estranho, sabe? A gente continuou indo nas casas, não foi todo mundo que chamou a gente para entrar, na verdade só teve mais uma família que convidou a gente para entrar na casa deles, mas assim, todo mundo foi super simpático e super tranquilo, assim, realmente recepcionou a gente, deu as boas-vindas, se colocou à disposição, e aquilo ali, assim, é engraçado a sensação porque eu não fui ficando tão feliz assim com a recepção, fui ficando meio incomodado porque eu sentia que tinha uma coisa meio estranha acontecendo ali. E foi só no final do dia que finalmente a minha ficha caiu. Eu tava com super medo de ser maltratado, eu tava com medo de sofrer preconceito, ainda mais porque eu tava nessa aparência também que eu tô hoje aqui, tipo, o cabelo bem baixinho, a barba assim, então até ouvi de colegas do trabalho falando que eu tava parecendo um salafista, que é tipo um grupo extremista aí, que homem-bomba, essas coisas assim, e aquele comentário no trabalho eu não gostei, e eu fiquei com medo também de falarem isso ou de pensarem isso de mim aqui os vizinhos. Mas como eu falei, eu tava com medo de sofrer o preconceito. E daí, quando a ficha caiu, e é até louco pensar isso, toda vez que eu lembro dessa história, eu fico até meio assim, porque assim, na verdade o preconceituoso fui eu. Eu que julguei eles como velhinhos alemães, e que pós-Segunda Guerra eram pessoas que iam maltratar um imigrante, e
não me maltrataram, muito pelo contrário, até hoje a gente tem uma convivência sensacional com os vizinhos aqui. Tem algumas histórias daí que eu quero comentar aqui no vídeo, porque para ser justo, né, tentar também liberar um pouco dessa minha carga que eu carrego hoje por ter sido preconceituoso com eles, e é por isso até que eu digo que essa talvez foi a principal lição que a Alemanha me ensinou, porque não é simplesmente como preencher um formulário, ou como fazer um procedimento complicado aqui, que você fica feliz quando você consegue fazer, mas assim, é uma lição que eu vou levar para o resto da minha vida, porque eu não dei a oportunidade para eles falarem. Se a Amanda não tivesse insistido para a gente distribuir o brigadeiro, eu sinceramente não sei como seria hoje a minha convivência com os vizinhos, que como eu falei é ótima. E eu vou citar aqui algumas histórias. No nosso primeiro verão aqui na casa, eu estava ali no jardim cortando a grama, e daí passou um casal de idosos, né, ali acho que mais de 65 anos eles, e a senhora falou assim, nossa, cheiro de grama cortada, eu amo esse cheiro. E daí eu respondi ali, né, fui simpático e tal. Ela perguntou de onde eu era, eu respondi do Brasil, que estava aqui com minha esposa, e que com certeza a gente sente muita falta da família, assim, a gente foi entrando nos assuntos, assim, ali batendo papo, ela na rua e eu ali cortando a grama, né, na verdade eu parei de cortar grama para poder conversar. Eu sei que no fim das contas, eles falaram, já que vocês estão aqui sozinhos, e era ainda época de pandemia, né, 2020 isso, verão de 2020, então ali julho de 2020, eles falaram, por que vocês não querem ir lá para casa? A gente consegue manter a distância, a gente faz na parte de fora. E daí eu falei que eu amava a cerveja alemã. Eles falaram, então beleza, a gente vai ter cerveja. Eu falei, mas minha esposa não bebe cerveja, ela bebe água. Aí eu sei que quando a gente foi para casa deles, eles compraram lá uma seleção de cervejas para fazer degustação, eles falaram. E não só isso, mas para Amanda eles compraram uma seleção de diversas águas com gás, para Amanda poder também fazer uma degustação de água com gás. E assim, a noite foi super legal, eles são super nossos amigos, ficaram super felizes aí agora quando a Emília nasceu. E falando também na Emília, de todos os vizinhos aqui em volta, ou pelo menos, acho que quase todos, vai para não dizer que são todos, mas de quase todos, a gente recebeu um presente quando a Emília nasceu. Eu vou deixar aqui no final do vídeo, inclusive, fotos dos presentinhos que a vizinhança distribuiu, só para vocês terem uma ideia. E outro dia também eu precisei de uma bomba hidráulica aqui para poder fazer um bombeamento aqui no jardim, e eu peguei emprestado com um dos vizinhos. Quando eu fui lá na casa dele, peguei. Quando eu tava caminhando pra minha casa aqui, ele grita, Paulo! Aí eu olhei assim pra trás, aí ele, eu tô vindo com você porque eu não sei se você sabe usar a bomba hidráulica, então eu quero te ajudar. Eu falei assim, caramba, velho, sabe? Então, assim, com certeza, todos aqueles pensamentos que eu tinha dentro da minha cabeça, de histórias de outras pessoas que eu ouvi, ou coisas que eu criei dentro da minha cabeça, até por experiências minhas também, nem todas as minhas experiências com idosos aqui foram boas, mas eu fico muito feliz de poder trazer essa história aqui no canal, porque mudou a minha vida, e eu espero que de alguma forma também possa ajudar pessoas que têm talvez um certo receio de vir para a Alemanha, ou que já estão aqui e de se comunicar com seus vizinhos. Pode ser que o seu vizinho seja igual ao meu vizinho lá do começo, quando eu morava no centro de Hannover, mas pode também ser que ele seja igual a essas pessoas que moram aqui perto, que emprestam uma bomba hidráulica e ainda vêm atrás de você ali para poder te ajudar a resolver o seu problema. E eu também aproveito para dizer, porque teve gente que comentou lá no vídeo dos 15 choques que eu não superei ainda, falando que quer vir para a Alemanha um dia, mas por conta do que eu falei ali ficou com receio. No final do vídeo eu também falei que eu amo morar aqui na Alemanha, e muito de eu amar, principalmente de morar aqui nesse bairro onde eu tô hoje, é por conta da excelente vizinhança na qual eu estou inserido. Então assim, não precisa ter medo. Claro, como eu falei também no início, cada experiência é uma experiência diferente, vai ter gente aqui na seção de comentários que vai falar coisas totalmente diferentes do que eu tô falando aqui, mas assim, eu sou um caso que é muito diferente dessa regra, ou pelo menos dessas coisas todas negativas que a gente ouve, e por isso eu fico muito feliz de poder ter esse espaço aqui para poder trazer a minha história. Eu espero que vocês tenham gostado. Auf Wiedersehen!